Oi, você sabe quem sou eu? Sou eu de novo, Gabi Docinho, e hoje eu vim falar com vocês sobre o meu despertar, vamos dizer, durante o processo da bariátrica. Não tem como eu começar a falar sobre esse conteúdo sem pautar esse momento, que foi um momento muito importante do meu processo de emagrecimento, de autoconhecimento, porque realmente foi onde eu consegui refletir sobre a minha vida e refletir sobre tudo que estava acontecendo. É lógico que foi uma reflexão de mais de um ano, mas foi muito importante para mim, porque como eu disse no vídeo anterior, eu vivi uma farsa, acho que durante os 28 anos, achando que a vida era a Disney, e não é bem assim. A vida tem suas consequências e as minhas foram assim, não menosprezando a dor do próximo, mas me doeu muito porque eu percebi que eu não era tão boa assim. Não para quem eu deveria ser, que era para mim mesma. Para quem não sabe, quem faz a cirurgia bariátrica precisa passar por uma equipe multidisciplinar. Entre essa equipe, o ponto principal para mim, além de todos os outros, né, mas o mais importante para mim foi a terapia. A terapia ela conseguiu me ajudar a reconhecer os meus erros, a saber onde eu estava errando, como fazer para acertar, refletir sobre as minhas relações e N outras coisas que foi importante durante esse processo de mudança. Porque não adiantaria eu fazer a cirurgia bariátrica e continuar com os meus péssimos hábitos, com as minhas péssimas atitudes, tudo que eu fazia para ter chego nos 147 quilos. Em 2016, eu havia perdido 30 quilos através de bons hábitos, indo para academia, tendo uma alimentação saudável, cuidando de mim mesma e todo o processo de quem quer emagrecer, eu consegui honrar e eliminar 30 quilos. Foi assim, tão natural, porque eu não fazia nada além de ter bons hábitos, né? Só que tinha uma grande diferença antes 2016 e 2022, 23, que foi a época que eu fiz a bariátrica. Eu não tinha tanta responsabilidade. Então, eu ia para academia, ficava 2 horas. Eu conseguia preparar o meu almoço, fazer meu almoço, minha janta e automaticamente conseguia ter resultados. Afinal, eu tinha tempo disponível. Só que quando eu decidi fazer a bariátrica, isso não me cabia na cabeça. Por que aquela época eu consegui e agora eu tenho que me sujeitar a uma cirurgia para conseguir emagrecer porque eu não tenho essa capacidade? E é onde eu comecei a ficar incomodada comigo, me senti fracassada, me sentia. Ai, gente, eu me colocava muito para baixo por eu não conseguir fazer algo que eu já havia conseguido. Só que eu não entendia que era outro tempo, outras responsabilidades. Aliás, eu nem tinha responsabilidade e eu me cobrava demais por isso. E o processo da bariátrica me mostrou que, opa, peraí, gata, você tem outras responsabilidades agora. Se você tivesse tempo, era impossível você não emagrecer com 2 horas de academia e ter uma alimentação saudável. Agora, quando você atinge um estágio da obesidade, fica muito mais difícil de você emagrecer e você compreender que você precisa de mais tempo, mais disposição, mais tudo para você conseguir atingir um resultado mais rápido. Então, eu não tinha mais psicológico para ficar na academia, eu não tinha mais psicológico para fazer uma dieta, eu não tinha mais vontade. Eu me sentia fracassada por ter que recorrer à bariátrica. E o processo de terapia me mostrou que não, que a minha vida era diferente antes e que eu estava num outro ritmo,
que o meu corpo já estava um pouco condenado, né? Porque eu não procurei ajuda médica quando eu realmente precisava. E fui indo, né? E durante esse processo de terapia, foi um choque, porque a gente tem costume de achar que ser uma pessoa boa é ser para os outros. Então eu sempre fui muito boa, sempre uma boa amiga, sempre uma boa, não digo assim uma boa filha 100%, mas eu estava sempre fazendo pelos meus familiares, vivendo em prol dos outros e não para mim. Ao invés de eu me preocupar em cuidar da minha casa, dos meus afazeres, cuidar da minha alimentação, eu ficava mais fazendo pelos outros. A consequência disso era eu não me olhar, eu não me cuidar, não cuidar da minha casa, não ter bons hábitos e chegar à obesidade. A terapia foi muito importante porque ela me mostrou que não adiantava nada eu fazer para Deus e o mundo e para mim não. Foi um processo de desmame, porque é muito difícil você viver 28 anos fazendo a mesma coisa e depois você ter que parar de fazer para os outros e fazer para si mesmo. E era um modo tão automático que eu nem percebia que eu era desse jeito. E aí eu comecei a me olhar um pouco mais. E realmente, gente, tipo assim, como se eu estivesse nessa sala. Imagina que tudo que tá à minha volta tava uma bagunça. Essa era a minha vida. E aí eu cheguei à conclusão de que eu era reflexo da minha vida. Vamos dizer que a gordura é uma sujeira. Eu estava suja por dentro de porque eu simplesmente não cuidava de mim. Queria cuidar dos outros, fazer pelo outro, ser boa. Mas boa para quem? Para as pessoas? É isso? Mas por que que tem que ser boa para as pessoas? Foi onde eu comecei a mexer os pauzinhos. Confesso que abalou até o meu relacionamento durante um período, porque eu fiquei muito confusa. Amizades, algumas, eu já nem tenho mais contato. Muita coisa mudou desde então. Através da terapia, eu consegui perceber que eu realmente estava depressiva, porque não era normal eu ter um comportamento de querer ficar deitada na minha cama, sem produzir, sem ser uma pessoa eficaz, sem querer cuidar da minha casa, sem querer fazer uma comida. Entendeu? É normal a gente ter preguiça às vezes, mas todo dia ter preguiça não era mais normal. E durante 8 meses que eu estava nesse processo de bariátrica, eu vivi em função de me salvar. E aí, durante esse período, eu fiz a cirurgia. A minha psicóloga na época, ela sempre pautava, Gabi, quando você fizer a cirurgia bariátrica, seus problemas vão aparecer. E o que, que você vai fazer? Porque, pelo que eu vejo, você sempre culpa a obesidade por tudo. Ai, porque a sua vida é isso. Ai, porque eu sou obesa. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque eu sou obesa. Ai, porque eu tenho... E realmente a obesidade, ela tampou toda a minha perspectiva de vida. E aí eu falava para ela assim: "Ah, eu sei que os problemas vão vir, só que agora de uma forma mais leve". E aonde eu me decepcionei comigo mesma e vi o quanto eu estava podre através de pensamentos, atitudes, hábitos, e eu precisava melhorar. Que não adiantaria eu fazer a cirurgia bariátrica se eu não partisse do princípio. O que é que eu estava fazendo de errado para mim até então? Aí foi quando eu comecei a ter hábitos, né? Foi muito difícil eu sair de um padrão de pensamento, até porque eu já estava condicionada a isso desde quando eu nasci, sabe? Em ser uma pessoa que nunca esperava muito, que sempre esperava muito pouco, que sempre fez muito pouco para mim, por questão de, ai, tem que sempre estar fazendo pelo outro e acabava me deixando de lado. E foi assim muito dolorido para mim enxergar que minha vida estava nessa situação. E eu me culpei familiar, culpei, sabe? E infelizmente eu acho que a gente vem nessa vida para a gente se descobrir, para a gente tentar melhorar. Eu acho que é isso que dá sentido à vida, é a gente tentar o tempo todo ser e estar melhor. E muitas vezes a gente tem que ser egoísta
com outras pessoas para poder fazer por si mesmo, entendeu? Eu não digo todo mundo, porque depois que eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas, eu também consegui analisar quem é que estava comigo nos momentos mais difíceis, e essa pessoa é meu marido, que, embora a gente tenha tido muito conflito durante esse processo, foi uma pessoa que não soltou a minha mão quando eu precisei. Foi muito importante ter ele do meu lado, porque talvez sem ele teria sido mais difícil. E olhar o quanto eu estava podre, eu falo que é podre mesmo, porque é assim, gente, terapia a gente tem que ser sincero com as nossas atitudes, a gente tem que ser sincero às nossas reflexões. E eu realmente estava podre. E eu me achava muito boa. Ai, mas eu faço isso pela pessoa. Ai, mas eu faço aquilo pela pessoa. E o que que eu fazia por mim? Nada. Entendeu? Então não adianta a gente tentar fazer pelo mundo se a gente não faz para a pessoa que mais a gente tem que fazer, que é para a gente mesmo. Durante esse processo de autoconhecimento, autodescoberta, e de cura também, né? Eu digo que foi aí que eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, que eu ouvia as pessoas falando, mas, sabe, como a gente tem costume de se autodesvalorizar, então a gente, tipo, a gente gostava de ouvir, mas nem a gente sabia o que a gente era, né? E aí eu comecei a descobrir as minhas qualidades, inclusive fazer conteúdo é uma coisa assim que estava incubada. Eu sabia que eu tinha dom, que precisava de prática, mas assim, foi através do meu autoconhecimento que eu consegui destravar essa chave. E para mim esse foi o ponto principal para mim conseguir melhorar. Coisas que eu precisei melhorar no meu dia a dia, como cuidar da minha casa. Durante muito tempo, quem cuidava da minha casa era a minha sogra. E eu tive conflito de relacionamento com meu marido, a gente se separou um período. E aí, quando a gente voltou, a minha sogra já não estava mais cuidando da minha casa. E aí eu comecei a cuidar e eu percebi o quanto era importante cuidar da nossa casa, do nosso interior. Porque beleza, da porta para fora, as pessoas vão ver o que está ali. Mas no meu íntimo, era uma bagunça e a minha casa era reflexo do que eu era. A minha casa ficava organizada 2 dias depois que minha sogra vinha e limpava, mas depois estava uma bagunça de novo. Por quê? Porque eu era a própria bagunça em pessoa. Era roupa jogada, sapato em qualquer lugar, canto da casa. E assim, foi muito difícil eu ter novos hábitos de autocuidado, porque o autocuidado ele não é só eu ir lá fazer um skincare, não é eu ir lá malhar, sabe? O autocuidado é eu fazer as coisas para mim, sabe? Eu limpar a casa para mim, eu fazer um almoço para mim, eu fazer uma limpeza de pele, é eu ir para academia, sabe? É fazer para você, né? E em conjunto com a pessoa que você mora, né? Com as pessoas que você mora. No meu caso, eu sou eu e meu marido e os meus pets. Então, o autocuidado, ele tem a ver com isso, né? E aí eu enxerguei que eu não tinha só defeitos, também tenho muitas qualidades. Passei a me valorizar mais, a valorizar as minhas relações que realmente mereciam essa valorização. Passei a gostar de viver, que era algo que já fazia muito tempo que eu não sentia, sabe? Prazer em ser quem eu sou, em acordar e viver e fazer minhas coisas, sabe? Com aquele sentimento de esperança que traz viver. E foi a partir daí que as coisas começaram a se encaixar. Então, muita coisa aconteceu, tive brigas com pessoas assim que eu movia montanha por elas. É porque, tipo assim, eu meio que, quando eu vi que minha vida tava uma bagunça, eu fui lá e pedi pro universo. Falei, olha, universo, Deus, eu não sei como eu vou melhorar, mas por favor, me ensina, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí o universo ia lá e me dava a situação que eu tinha que resolver. E graças a Deus eu tinha terapia para mim conseguir tirar de dentro, conseguir refletir e pensar um pouco mais.
porque eu sou uma pessoa muito impulsiva, então às vezes eu tentava acertar e acabava errando. Me preocupava muito em errar com os outros, mais do que errar comigo. Então foi um mix de coisas assim que hoje, depois de 1 ano e 5 meses, fez muito mais sentido do que na época, porque realmente eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só queria ser uma pessoa melhor e o meu foco foi esse. Hoje eu me sinto muito realizada comigo, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Todo dia eu agradeço pela vida que eu tenho, pela minha disposição, pela minha saúde. E são coisas assim pequenininhas que me fez ser quem eu realmente queria ser. E eu tô muito realizada comigo, eu tô muito feliz. É uma mistura de autoestima, com vontade, com sonho, sabe? Eu voltei a ser quem eu realmente era, que eu não sentia, acho que desde quando eu comecei a crescer, que eu estava empolgada, que eu queria viver, aprender, enfim. Eu sei que não é todo mundo que tem a mesma condição de vida que eu tenho. Eu sei que a minha realidade é diferente, foge da realidade de muitas pessoas. Mas eu sei também que tem gente que consegue. Tem muita gente que tá aqui, que tá ferrada da cabeça e não faz uma terapia porque não quer. Bom, para mim foi ótimo. Eu tenho por mim que se todo mundo fizesse terapia, o mundo com certeza seria melhor. Que as pessoas iam parar de olhar para o outro e olhar mais para si e ver o quanto a gente precisa melhorar o tempo todo. Um conselho de besta para qualquer pessoa que assistir esse vídeo: se você puder, faça terapia. A terapia vai ajudar você a se enxergar, a se valorizar, a ver onde você precisa melhorar, coisas que estão enraizadas no nosso sangue desde sempre e que a gente tem potencial de mudar tudo. Eu desejo que as pessoas melhorem, porque conseguem, mas precisa de muito autoconhecimento. E se você não pode fazer terapia, leia livros que vai te ajudar a crescer mentalmente, a se entender melhor, a se conhecer. Porque nada que você faça na sua vida melhora se você não se conhecer o suficiente, entendeu? Tipo, você precisa saber o porquê que você é assim, por que você tá assim, por que você chegou nesse lugar, entendeu? O que você fez de certo ou errado. E aí é onde você consegue ajustar e cada dia que passa ser uma pessoa melhor. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.